Mas o futebol, mais do que tática, é sobre cativar também, porque você pegou um elenco do São Paulo desacreditado e termina, pelo menos nessa parte da temporada, como campeão. Cativar o jogador é mais importante do que a tática, muitas vezes, Dorival? Olha, eu acho que desculpem. Eu acho que o futebol é uma somatória, né, de fatores que fazem com que os resultados aconteçam ou deixem de acontecer. Eu sempre priorizei na minha vida, na minha carreira, amizades, aproximação, cordialidade, um tratamento igual entre todos os membros de uma comissão técnica. Eu acho que isso daí é fundamental para que você tenha um ótimo ambiente de trabalho e, em cima disso, você consiga extrair o máximo possível da sua equipe, do seu grupo de atletas. Eu acho que cada um tem um tipo de reação, eu respeito sempre, jamais vou fazer um comentário de um amigo, de um companheiro, de uma pessoa. Ei, 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 ei. Todo mundo ouvindo? Todo mundo ouvindo? Esse grupo aí, ó. Esse grupo limitado aí desbancou um dos melhores do Brasil, hein? É o limitado esse grupo, hein? Tá todo mundo de parabéns. Dorival não regrediu na carreira. Esse cara aqui é um paizão pra todo mundo. E parabéns, viu? Você resgatou o espírito de guerra de todos nós. Então, pra quem torceu contra, boa noite, tamo junto. Bom, vamos tentar restabelecer, gente, processo para a gente dar reinício à entrevista. Alguém pegou uma medalha aí sem querer. Tá aqui, ó. Já foi encontrada. Uma toalhinha. Deixa eu passar um paninho na bancada para você. Só a medalha.
Eu queria saber se esse foi o título mais difícil. Questões rápidas, né? Dorival, tudo bem? Dorival, duas questões rápidas, né? A primeira, eu queria saber se esse foi o título mais difícil de vencer, até pelos adversários, principalmente Palmeiras, Corinthians e Flamengo, né? Então, da sua carreira, esse foi o título mais difícil, de adversários mais complicados? E o segundo, não em relação ao Flamengo, porque o Flamengo não tem nada a ver com isso, o torcedor não tem nada a ver, mas aqueles dirigentes que lá atrás fizeram o que fizeram com você, isso, querendo ou não, te traz um sentimento de justiça depois de conseguir um título justamente diante do Flamengo em um ano que o Flamengo não conquistou nenhum título? Olha, eu acho que talvez tenha sido sim o campeonato mais difícil. Eu me lembrei de 2015 com o Santos, quando nós também passamos por uma semifinal com Corinthians e, acredito eu, na fase anterior com o São Paulo. Era quase que um mini campeonato paulista. Depois também de ter saído em desvantagem com o Sport, foi o momento que eu assumo o Santos e nós tínhamos que reverter esse quadro dentro da Vila Belmiro. Então, assim, para mim foi um campeonato muito importante pela qualificação de todos os adversários que nós tiramos. Nós não podemos esquecer que, além de batermos duas equipes que são quase que confrontos, né, locais, nós também vencemos o campeão da América e o campeão da Copa do Brasil anterior. Então eu acho que isso para mim não tem preço. Foi um campeonato construído em cima de muito trabalho, muita dedicação, mas demais o que nós nos entregamos para que pudéssemos ter aí e vivenciar um momento como esse. Poucos sabem, poucos imaginam. Com relação ao Flamengo, eu acho que foi um final de ano assim um pouquinho diferente, porque além da alegria, né, ou das alegrias pelas conquistas, eu acredito que só eu e minha família, amigos, pessoas próximas com quem me abri, entenderam toda a situação, tudo aquilo que havia acontecido, havia se passado. É natural que eu tenha ficado muito chateado com tudo, mas jamais levei para o campo pessoal. Jamais misturei as coisas, jamais comecei a transferir responsabilidades, ao contrário. Eu acho que eu sempre soube separar muito bem uma situação da outra. Não tinha assim um espírito de uma revanche em sentido nenhum da palavra. Hoje eu joguei contra meus ex-comandados, pessoas que eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Eu só fico assim um pouco chateado porque quando nós ganhamos aquelas competições, diziam que era um arroz e feijão, e que um arroz e feijão e que qualquer um faria igual pela capacidade do elenco do Flamengo. Um mês depois, por incrível que pareça, um mês depois, quando aquela mesma equipe não alcançava os resultados da disputa do Mundial, era uma equipe que precisava de reforços. Tinha acabado de ser campeã do Brasil, da Copa do Brasil e da Libertadores. Eu estranhei muito aquelas atitudes, aquelas colocações, as afirmações de muitos que no ano anterior diziam ser o melhor elenco da América. Aliás, desculpa, o ano anterior não. 30 dias atrás diziam ser o melhor elenco da América e que ganharia de qualquer jeito aquela competição. Então foi muito estranho tudo o que aconteceu. E tentando uma desqualificação de todo o trabalho que foi desenvolvido. Eu acho que hoje eu comprovo com todo o grupo do São Paulo, com todo esse elenco, que para se atingir no futebol você tem que ter muita dedicação, muito comprometimento e, acima de tudo, dignidade, para que você possa realmente encontrar grandes resultados. Poucas pessoas têm noção, têm ideia daquilo que foi feito dentro de São Paulo. Do trabalho, do comprometimento,
de poder resgatar um grupo que estava muito magoado naquele instante, mas que entendeu o recado, que passou a acreditar naquilo que foi proposto, e com a ajuda substancial de uma torcida que voltou a ser apaixonada, nós conseguimos um momento que não tem, talvez seja inigualável nos últimos anos de história desse clube. Então, eu acho que, para mim, isso não tem preço. Eu só tenho a agradecer àqueles que confiaram no meu trabalho e de minha comissão, àqueles que confiaram em que nós poderíamos dar um retorno depois do que havia acontecido em 2007, quando nós saímos de uma zona de rebaixamento. E na última rodada do Campeonato Brasileiro, nós éramos a melhor equipe do segundo turno, até aos 44 minutos do último jogo com o Bahia. Era a melhor campanha do retorno. Quando ali nós tomamos um gol e caímos para a terceira colocação, e a diretoria não entendeu que aquele trabalho seria um trabalho de recuperação do elenco no ano seguinte, e resolveu cortar. Eu fiquei com aquilo marcado para mim. Eu queria voltar ao São Paulo, porque eu queria dar ao torcedor de São Paulino uma resposta daquele momento que nós aqui passamos. E com todas as dúvidas e incertezas que foram geradas desde a minha chegada, inclusive com muitas opiniões que eu ouvi, que eu havia dado um passo errado na minha carreira, eu prometi a todos que nós não sairíamos esse ano do São Paulo, nós não fecharíamos o ano se não estivéssemos disputando uma final de competição. O que aconteceria nessas finais? Ninguém sabe, porque você não administra resultados. Mas eu estou muito satisfeito com o que eu estou vendo, porque é um grupo que até outro dia ainda não contava com o Lucas, não contava com o Rames, não contava com... talvez só os dois. Foi o mesmo grupo que foi questionado, foi o mesmo grupo que foi humilhado após o Campeonato Paulista, e que meses depois conseguem dar uma resposta, tirando dos maiores adversários do São Paulo, e o campeão da América e campeão da última Copa do Brasil. Então isso daí para mim não tem preço. Eu só tenho que agradecer ao torcedor são paulino pela confiança que teve, e o principal de tudo isso, que talvez não tenha sido a conquista de uma Copa do Brasil, mas o resgate do amor do torcedor pelo seu clube novamente. Isso daí eu jamais vou esquecer. E o torcedor são paulino tem uma participação decisiva em tudo que nós fizemos, porque eles foram fundamentais em momentos importantíssimos dessa arrancada que a equipe deu. Dorival, tudo bem? Boa noite, parabéns pelo título. Também são duas colocações. A primeira, em que momento dessa campanha você sentiu que esse time poderia bater campeão da Copa do Brasil? Você teve algum fator, algo que você viu no treinamento, num jogo, numa conversa, que você falou, esses caras vão chegar? E segunda, se você puder responder, com toda a tua experiência como jogador e técnico, como é estar com o nome agora na história de um clube do tamanho do São Paulo? Se vocês perguntarem a todos os jogadores, no primeiro dia, na minha primeira reunião com o elenco, eu olhei na cara de cada um e falei que eles se preparassem, porque nós chegaríamos a uma final de competição. Falei com toda a certeza do mundo, porque eu acreditava, confiava no trabalho e tinha noção do que era o elenco do São Paulo. E aquilo me fez acreditar cada dia mais que nós não estávamos jogando aquela frase aleatoriamente para que eles entendessem ou não. Porque foi a reação deles que me fez acreditar a cada momento que nós poderíamos realmente atingir algo maior. E é interessante que tudo que foi jogado, tudo que foi proposto, eles aceitavam, eles se agarravam, eles entendiam e eles buscavam correções. E nós encontramos aí um padrão de jogo que nos fez tirar aí em jogos importantíssimos, nos fez eliminarmos aí adversários complicadíssimos e difíceis, fazendo por merecimento ou chegando com muito merecimento a uma final dessa competição.
Eu acho que não teve um momento específico, porque eu sempre acreditei nisso. Eu tinha certeza, eu tinha uma convicção muito grande que nós chegaríamos. E se vocês quiserem perguntar para o próprio presidente, no dia que ele foi à minha casa para que nós acertássemos o contrato, a convicção com que eu falei para ele, que eu não gostaria que nenhum jogador saísse do São Paulo, se não pudéssemos fazer nenhuma contratação. E ele acabou, ao final desses últimos 2 meses ainda, tendo a possibilidade de nos dar aí Lucas Rames como um acréscimo aí ao nosso grupo. Então, para mim, eu acho que foi um momento único em que tudo aquilo que foi colocado ao nosso grupo, eles aceitaram, eles entenderam e eles me fizeram acreditar cada dia mais que eu estava com o caminho andado, no caminho correto, para que chegasse. Eu acho que com relação à segunda pergunta, a alegria que eu estou sentindo hoje é imensurável. Por favor, presente. Não. Por favor. Já, vários deles. É imensurável a alegria que eu sinto hoje de poder deixar um cantinho de uma história belíssima, de um clube belíssimo, uma página, pelo menos, preenchida aí com o nosso nome, o nome desses atletas que valorizaram consideravelmente essa campanha. Eu fico muito feliz que isso tudo tenha acontecido. E eu quero fazer uma colocação aqui, não por estar ao lado do presidente, eu pedi, inclusive, que ele pudesse participar dessa reunião, porque, às vezes, as pessoas não têm noção e não entendem tudo que está sendo desenvolvido e feito dentro de São Paulo. Por isso que, há uns 3 meses atrás, aqui mesmo, eu falava para vocês que o São Paulo estava se preparando para que grandes resultados acontecessem. Poderíamos, talvez, aguardarmos aí 1 mês, 3, 6, 1 ano, mas aconteceria em algum instante. Como em 2018 eu falei a mesma coisa a respeito do Flamengo. Logo na minha saída, em 18, em 19, ganham tudo, justamente pelo trabalho que estava sendo desenvolvido. E tudo que o presidente tem feito, de estar dentro do clube, praticamente todos os dias, no CT, aqui no Morumbi, participando ativamente de tudo que vem acontecendo, entendendo todas as solicitações e todos os pedidos que nós fizemos. Nós chegamos a ter várias propostas aí para os nossos jogadores. O presidente segurou todas elas, porque o objetivo maior e único era poder dar um título ao torcedor são paulino. E, presidente, eu agradeço aqui de público o senhor ter entendido, encampado a ideia, aceito, mesmo que com todas as dificuldades, passar por um momento como esse, porque eu acredito que não tenha preço o que está acontecendo hoje com o nosso clube, e com a certeza de que as conquistas estarão abertas. Muitos e outros, com certeza, acontecerão pela lealdade, pela dignidade e pelo trabalho. São Paulino pode ter certeza que ele está muito bem representado. Porque tudo que está acontecendo dentro do clube, só as pessoas que estão no entorno têm noção. Mas eu não tenho receios em afirmar que o São Paulo caminha a passos largos para voltar a ser a grande equipe que sempre foi e que marcou a história do futebol brasileiro. Poxa, obrigado, Dorival. Na verdade, o Dorival, além de ser um extraordinário profissional, um ser humano maravilhoso, e quando a gente fala do Dorival, é a liderança dele. Tem o Pedrinho, tem o Lucas, que é o filho dele, que tem um futuro promissor maravilhoso. Tem o Celso, preparador físico. Tem o Bruno aqui também. Tem uma família maravilhosa. E o que o Dorival disse é o seguinte, é o empenho, a dedicação, a verdade. Então, quem tem que falar aqui é o Dorival. Eu vim aqui porque ele pediu, eu fiquei muito feliz, Dorival. E não tenha dúvida, o seu nome está na história do São Paulo. E nós vamos trabalhar para caminhar com o planejamento. Quero aqui também homenagear o Belmonte, o Rui Costa, o Nelsinho Chapecó, o Muricy Ramalho, Milton Cruz, grande companheiro. Mas o Dorival, com a comissão técnica que veio, quando nós fomos na casa dele, eu me lembro, nós estávamos lá
conversando, eu disse, pô, Dorival, vamos dar a mão e fechar esse negócio aqui com o Edson. Demos as mãos e ele ia preparar a mala. Eu falei, ô Dorival, amanhã a viagem é 7h30 da noite. Mas aí o Bruno, o Lucas arrumaram bem as malas, meio confuso lá as roupas, tudo, mas nós saímos para 7h30 da noite e você veio integrar no dia seguinte. O Dorival reuniu o elenco e disse, nós vamos por coisas grandes. Na hora, eu vi alguns jogadores falando assim, será possível? Será possível? Aqui está o Belmonte. Então, eu estou aqui do lado de, primeiro, um ser humano, um cidadão extraordinário. E depois o grande profissional que é. Mas é um cidadão. E o São Paulo tem esse cidadão no comando. Então, eu estou aqui, Dorival, você já tomou um banho dos atletas, se senta homenageado por 22 milhões de torcedores. Uma noite histórica. E pegamos clubes, grandes elencos, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Olha que enredo maravilhoso de conquista. Então, Dorival, muito obrigado. E nós vamos por mais. Já vamos pensar no jogo do Curitiba, vamos pensar depois no Corinthians. É assim que é a vida. Mas essa história está registrada nos anais da instituição São Paulo Futebol Clube. Parabéns, Dorival. Dorival, boa noite. Tudo bem? A gente viu uma cena muito bonita de você saindo ali do campo com os olhos bem marejados. E você é um cara que já ganhou tudo na sua vida praticamente, Libertadores, terceira Copa do Brasil. E parece que teve um sentimento mais do que especial esse título. Eu queria que você comentasse a emoção que você teve, que eu não lembro de ver um Dorival tão emotivo como você demonstrou na saída do Morumbi. Foi diferente para você hoje? Se eu falar para vocês, é a mais pura verdade, tá? É de coração. Foi muito diferente porque era um título que o São Paulo não tinha. Era um título que seria muito importante. Eu vi uma disputa se não me falha a memória, em 2000, eu estava assistindo... 2000? Eu estava assistindo pela TV e eu vi o São Paulo perder um título em 6 ou 7 minutos, praticamente tomando uma virada do Cruzeiro dentro do Mineirão. E eu não fazia ideia que realmente o São Paulo ainda não havia tido uma disputa de Copa do Brasil, a não ser depois chegando novamente aqui no clube e vendo todas as conversas a respeito, né, daquele momento, e eu falei, aquilo foi marcante para mim, da forma como aconteceu lá atrás. Eu ainda estava praticamente iniciando, era auxiliar técnico do Luiz Carlos Ferreira na ocasião, no ET Jundiaí, e aquilo me marcou bastante. E quando eu falei que seria muito importante para o São Paulo, nesse momento, depois de 20 anos, 23 anos, você voltar a uma disputa de uma competição, e principalmente com o trabalho que estava sendo desenvolvido aqui dentro, o que seria fundamental para esse momento do clube, para a diretoria, para os atletas e funcionários, além, naturalmente, e principalmente, do nosso torcedor. Então, eu acho que isso daí pode iniciar um novo momento na história, na vida desse clube. Por isso que era marcante. Não, volto a falar, não tinha nada a ver com relação ao Flamengo, a quem eu tenho muito respeito e consideração. Esses jogadores eram meus jogadores até 7 meses atrás, 8 meses atrás. Eu tenho muito carinho por cada um deles e amizade. Então, para mim, não tinha esse sentido. O sentimento foi de tentar chegar a um título, principalmente ao torcedor vivenciando esse momento que está vivenciando. Porque eu acho que pode ser um divisor de águas ao São Paulo. E graças a Deus tudo aconteceu. Então, a pressão desses últimos 30, 40 dias não foram fáceis. E tudo que nós passamos juntos é que fez com que crescêssemos ainda mais profissionalmente e valorizássemos muito essa conquista. A emoção foi nesse sentido, te garanto. Tá aí, galera, coletiva do Dorival Júnior, após a conquista do título inédito da Copa do Brasil. A primeira vez, né, que o Dorival Júnior fala do Flamengo, né, assim como ele falou na coletiva, falando do trabalho que ele fez no Flamengo, né, da maneira que ele saiu de lá. Muitos, quando ele estava no Flamengo, né, muitos falavam que ele fazia um feijão com arroz. E no São Paulo ele provando mais uma vez que é um grande treinador, passando pelo Palmeiras, aonde muitos apontavam que o São Paulo não avançaria, né? Passando pelo Corinthians, mesmo após o primeiro jogo, o São Paulo perdendo na Neoquímica Arena,
jogo da volta no Morumbi, fez uma partidaça, o São Paulo fez um grande jogo, avançou e passou pelo Flamengo na final. Então, Dorival Júnior tem todos os méritos e ele faz um excelente trabalho, né? Um baita de um treinador, não precisa provar mais nada para ninguém. Muitos falam, né, que ele faz um trabalho simples, um feijão com arroz, mas eu discordo. O Dorival Júnior faz um grande trabalho e é um baita de um treinador. E ainda bem que ele saiu do Flamengo, né? Veio para o São Paulo e ajudou o time a conquistar aí esse título pela primeira vez. Fazendo um grande trabalho. Casares, né, participando aí da coletiva. O São Paulo, nesse início da temporada, né, muita gente não acreditava, falava que o time ia brigar para não cair. E após a chegada do Dorival, o São Paulo começou a jogar bem. No Brasileiro, oscilou um pouco, até mesmo por conta que tinha que dar um pouco mais de atenção na Copa do Brasil. O projeto do Dorival, né, era conquistar esse título para já garantir a vaga na Libertadores de 2024. Hoje, conquistando esse título, confirmando aí a sua participação na Libertadores na próxima temporada e também garantindo uma premiação muito boa. Acredito que vai se recuperar na sequência desses jogos aí do Brasileirão, né? Até porque vai estar de boa, sem pressão, né? Já está com a sua vaga garantida da Libertadores e vai ter muito tempo para se recuperar. Então, parabéns ao Dorival Júnior, que está fazendo esse excelente trabalho. A todos os jogadores, né? Hoje entraram para a história do São Paulo conquistando esse título da Copa do Brasil. O Caleri também, que muita gente falava, né, que ele, nas decisões, ele sumia, não marcava. E nessa final ele mostrou que é um excelente jogador, marcou na primeira partida lá no Maracanã. Hoje o Rodrigo Nestor, jogador que às vezes criticado pela torcida, mas hoje fez um golaço. Então, parabéns a todos os jogadores, né? São Paulo está de parabéns, a torcida tem que comemorar muito aí a conquista desse título. Deixe a sua opinião nos comentários, você que não é inscrito se inscreve. Valeu galera e até o próximo vídeo.